A paz do Senhor é fogo, é manto, é glória. Gratidão a Deus, o Eterno. Vamos convidar aqui as pessoas, né? Vamos convidar aqui os admiradores, adoradores do Senhor Jesus, porque tem gente que admira, né? Eu simpatizo, né? E tem gente que diz, eu adoro a ele, né? Tem gente que vê ele como um rabino, né? Então, que está seguindo o nosso canal, vá lá. Estamos aqui convidando isso, vai mandando coraçãozinho e aqui nós vamos estar cada vez mais divulgando vídeos. Vocês vejam, né? Que nós estamos melhorando o canal, né? Olha aí, ó, glória a Deus. Então, vocês podem nos ajudar com orações, vocês podem nos ajudar com oferta, você pode, vá lá no canal, se inscreva, isso ajuda também, tá certo? Visualizações, coraçãozinhos, compartilhando. Estamos no estudo do Apocalipse, mas já tem estudo sobre o pecado. É bom para vocês reconhecer quando é pecado. Eita, tá cheio de coração, glória. É para Jesus, eu dou para Jesus. Aí vamos lá, convidando pessoas, convidando lá. E Jéssica Maiara Barros, Deus abençoe. Renata Gabriele, Deus abençoe. E vamos ver aqui, pelo texto, quem são as duas testemunhas. Você sabia que tem uma pessoa dizendo que é uma das duas... Perdão. Uma das duas testemunhas que estão lá no Apocalipse? O Wallace, tá certo? O nome do canal é o Wallace e Lilian Oficial. Tem vários estudos lá, meditações, certo? Da palavra. Perdão aqui pela tosse. Acontece ao vivo e assim mesmo. E vamos lá. Há uma necessidade muito grande da gente fazer esses estudos. Porque nesses últimos tempos, obrigado, ajudante, glória a Deus. É muito bom ter uma mulher virtuosa em casa. Quem está na prova... Eita, que eu vou fazer vídeo sobre isso. Quem está na prova procurando um amado aí, e uma amada, eu vou dar receita. Eita, é forte, né? Então, vocês vão lá, se inscrevam, vocês vão ajudar muito a obra, está certo? Eu estou aqui para fazer a obra, estou aqui para ensinar. Terminando este vídeo, vou fazer vários estudos também, terminando esse estudo de Apocalipse. Aí eu vou falar sobre, porque sempre eu faço nesse esquema. Primeiro eu faço um estudo completo, certo? E depois eu vou falando sobre as linhas teológicas. Então, tem coisas sobre inferno que é escatologia. É escatologia, certo? Então, tem gente que nesses últimos tempos vai precisar reafirmar diariamente a sua fé. É isso mesmo. Tem movimentos chegando aí que são os hereges que estão aparecendo, é de espantar. Era pouco, né, dizendo, eu sou Jesus, né? Jesus já mesmo tinha avisado que iria aparecer esse. Mas tem gente alegando ser o porta-voz de Deus, como se isso fosse novidade, né? Todo mundo é. Tem os apóstolos, tem os discípulos, são porta-vozes de Deus, né? Mas esse diz que é a testemunha. Ele é, inclusive, doutor e diz ser pré-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, mas é difícil acreditar que esse cara, ele é, certo? E a gente vai ver pelos textos que... fiz algumas anotações baseadas em Apocalipse 11, tá certo? É o capítulo 11 inteiro. Vai do versículo 1
ao versículo 40. Tá certo? É muito. Dorival Muniz, meu amado irmão e amigo lá dos grupos de debate, né? Tá pegando fogo lá sobre o calvinismo. Eita, que Deus é forte. Agora, veja bem. Madalena de Jesus, glória a Deus. E aí, vocês podem dar dicas de falar sobre assuntos. Pode ser polêmicos, pode ser da atualidade, tá certo? Vocês vão no meu privado, se for no Facebook, e falam. Eu estou compartilhando no Twitter e estou lá no canal falando no YouTube, tá bom? E aí a gente vai, sou muito de examinar, eu sou o garimpeiro de Jesus, eu vou examinando para ver se aquilo bate. Então vamos lá, vamos começar a nossa análise de hoje, né? De Apocalipse 11. Vamos lá, compartilhando. Existe uma pausa, preste bem atenção, entre o sexto e o sétimo chofar, ou seja, o sexto e a sétima trombeta, tá certo? Existe uma pausa. Você vai ver que nesse capítulo, versículo 15, tem a sétima trombeta. Então, na sexta, deu uma pausa e João entra com essa visão, com uma certeza. Olha só, ele diz: a confiança e a certeza que esperamos, convencido de que coisas que não vemos, foi por meio dela que a Escritura atestou o mérito dos antigos. Então, ele está falando que a Bíblia diz, certo? João está falando aqui o que a Bíblia diz. E aí vai ter um interlúdio, chama-se interlúdio, a interrupção da ideia, para retomar posteriormente. Deus tem interesse de saber quantos judeus adoram ali, no versículo 1. Olha só, que ele vai ver aqui, ó. Vamos lá. Apocalipse 11. Ele diz: deram caniço. Vamos lá. Deram caniço, semelhante a uma vara de medir, né? E me disseram: levante-se, meça o templo de Deus e o altar. Olha aí. E conte quantas pessoas estarão adorando ali. Certo? Então, é do interesse de Deus saber. Deus não sabe? Deus sabe. Mas ele queria expor o interesse dele de que ele sabe a quantidade de adoradores que vai ter, que vai existir. Ele sabe, certo? E aí ele pede, ele dá o caniço para quem? Regra de interpretação. Deram-me, quem é que está falando no livro? João. Não é assim? Lá no capítulo 1 a gente viu? Eu estou desde o capítulo 1 para cá. Então você veja que a igreja, ninguém está falando aqui, porque ela foi arrebatada. Mas veja bem, o que acontece? Desde o capítulo 6, né? Aí ele diz: meça o templo de Deus e o altar. O templo e o altar. Aqui é o templo judaico, tá certo? O terceiro. Então, vai entrar... A medição é baseada em Ezequiel, depois vocês olham, capítulo 40 e 41. A medição do templo, tá certo? E Zacarias 4 é as oliveiras e os 2 castiçais. Então, vamos por partes. No finalzinho desse vídeo, eu vou fazer um resumo do porquê que eu vou dizer que não é nada desse cara aí, que é a testemunha, certo? E que não é agora, certo? E que nós vamos ver quem são as duas, e vou dizendo logo de cara. Elias e Enoque, certo? Então vamos lá. Vamos ver na Bíblia o que é, né? Os goims, ou seja, os gentios, certo? Goim em hebraico, estão em grande número e foi-lhe dado o pátio exterior. Por isso, não foi contado na grande tribulação os que adoram ali. Está no versículo 2. Vamos dar uma examinada aqui. Exclua, não meça. Na sua Bíblia deve estar assim, não meça. Porém, o pátio exterior do templo
não meça porque foi dado aos gentios. Vocês estão entendendo? É muita gente. Mas ele diz, não meça porque foi dado aos gentios. Então, é tão grande o número que ele disse, olha, não meça, eu quero saber os judeus, certo? Então, em outras palavras, é isso, os que adoram ali. Os gentios não adoram, nem temem Adonai naqui, certo? Esse daqui, veja bem, que ele vai continuar aqui, ó. Exclua, eles pisarão. Esses gentios aqui não são os adoradores do Pai em espírito e em verdade. Por isso que ele disse, olha, foi dado aos gentios, porque eles vão estar cercando a cidade para o Armagedon, o preparo, certo? Veja bem, e eles vão estar aqui, ó, foi dado a eles, foi dado, porque não eles não tinham. Quem sabe a história do templo, gentil não entra, certo? Gentil não entra. E aí vamos entrar nisso daí, os que adoram, certo? Estavam lá. Os gentios que não adoram nem temem ao Senhor pisarão no futuro a cidade santa durante 42 meses. Está no versículo 2. Eles pisarão a cidade durante 42 meses, que dá 3 anos e meio. Darei, Deus dará. Ou seja, se dá, não tinham, certo? Poder às minhas testemunhas. Vamos entrar agora no 3. Darei poder às minhas 2 testemunhas. O cara disse, eu sou uma delas. É piada, né, meu irmão? Mas vamos lá. Por que piada? Vamos lá. Templo judaico. Ponto 1. Certo? Oliveira, planta de lá, de Israel. Estas são as minhas 2 oliveiras. Então, estas 2 oliveiras são judeus, certo? E eles profetizarão durante 1260 dias, vestidas de pano de saco. Pegue aqui, está em dias. Sabendo que 365 dias dá um ano, você divide, certo? 1260 dias, se eu não me engano, por 12, que vai dar 3 anos e meio, certo? Então, nós vamos chegar ao ponto de saber que é a metade da grande tribulação. 1260 dias, certo? Você divide por 12. Olha só. Aliás, deu 150, né? Tem que botar o ponto. Vamos lá. 1260 dias. Dividido por 12. Isso, 3 anos e meio. Vamos lá. Então, 3 anos e meio. Aí querem dizer que o arrebatamento é aqui. Cadê o arrebatamento aqui? Não tem. Sabe por quê? Porque já foi arrebatada. Não tem como o arrebatamento ter aqui. 1260 dias. Agora diz assim, 42 meses. Olha só. 42 meses. 42 meses, que é os 1260 dias, certo? 42 meses. Você divide por 12, dá 3,5. E olha só. Estas são as 2 oliveiras e os 2 menorot. As 2 menorá. Então, o que seria menorá? O candelabro, que a gente conhece. Vamos lá. O candelabro, ele representa a igreja. Os braços, certo? E Jesus fala, olha, se vocês não permanecer fiéis, eu vou remover o candelabro, certo? Então, a questão toda aí, certo? É que as figuras são judaicas. Então, são 2 judeus que, mais na frente a gente vai falar. Os porquê.
Olha só. Alguns querem dizer que essas testemunhas não podem ser Elias e Enoque, certo? Existe essa linha que essas pessoas não querem admitir isso. Existe gente querendo inovar. Porque eles não podem testemunhar sobre o Messias. Olha, vamos meditar. Quem subiu sem morrer? É uma das primeiras coisas, já estou dando a pista. Quem subiu ao céu sem morrer? Tem que morrer. O homem tem que morrer, certo? Aí não me entra na cabeça porque eles estão lá de corpo e tal. Olha, o judeu, ele tem algo com ele que Moisés subiu no Monte Sinai, mas para receber na presença do Eterno, dos anjos, sem morrer, tinha que o corpo estar, e um corpo só aguenta 7 dias sem se alimentar, né? Para ele passar 40 lá, tem várias teorias, mas uma bem aceitável é que ele não sentiu fome, porque o corpo estava glorificado. Depois, quando veio para essa existência, ele voltou a ser terreno, natural. Aí, quando ele vê lá a bagunça que estavam fazendo na adoração a Deus, para quem não sabe, lá, aquele Deus que estava sendo adorado lá, não é o Deus eterno. Eles não estavam prontos para a onipresença de Deus, do eterno, e aí eles fizeram algo palpável. Nem sempre você pode pegar e dizer, certo? Isso que está ao meu alcance é Deus, certo? E sim assim, ó. Isso que não está ao meu alcance é Deus. Isso você pode dizer. Agora, o que acontece quando você coloca Deus num objeto? Você vira um panteísta, certo? Então, não diminua e não limite Deus. Então, por que nem sempre? Porque, às vezes, Deus diz, a minha mão estará com você. Então, nessas vezes que eu considero que Deus faz é apenas uma linguagem metafórica, certo? Não se pode medir Deus. Deus é incrível. Se eu for fazer vídeo só sobre o Eterno, só sobre Deus, vocês vão ficar fascinados com as coisas que tem. E a gente não encerra de tanta coisa maravilhosa. Agora vejam bem, olha só, gente. Ele diz aqui assim, ó, que permanecem diante do Senhor da terra. Olha, se eles permanecem no Senhor da terra, eles não estão na terra. Então, descarta esse doutor aí. Eles estão diante do Senhor da terra. Quem é o Senhor da terra? Deus. Se alguém quiser causar-lhe dano, aí vai vir os poderes miraculosos. Mas veja bem, como Elias e Enoque estão na presença do Eterno, vocês sabem que lá só existe um trono, né? Vocês sabem disso. Quem está sentado no trono agora? Jesus. Pronto. Como é que ele não pode testificar de Jesus se eles estão na presença do rei? Então, mesmo que Jesus, eles não estejam diante do trono, porque ele está diante do Senhor da terra. Então, diante do Senhor da terra, pode ser na direção dele, né? Mas supondo que não estivesse, Jesus poderia estar em outro canto conversando com eles e eles não vão testemunhar? É perigoso, irmão, dizer uma coisa dessa, né? Então vamos lá, para não ficar muito longo, muito extenso. Mas isso não é verdade. Isso aqui são palavras minhas, né? É a interpretação do texto. Visto que Moisés e Elias aparecem no capítulo 17 de Mateus em uma visão, Mateus 17, 9. Poderia ser Moisés? Poderia, certo? Se Moisés não tivesse morrido. Entendeu? Tem, lá deixa bem claro no livro de Josué, o próprio Deus, a menos que alguém diga assim, Deus está mentindo. E ninguém tem coragem de admitir isso. Que eu conheço. Então Moisés morreu. Então descarte Moisés.
E Elias e Enoque não viram a morte. Hebreus 9, 27 afirma que o homem está ordenado a morrer uma única vez, depois segue-se a juízo. Mas Elias e Enoque não morreram ainda, certo? No 3, eles profetizarão durante 1260 dias, vestidos de pano de saco, que aqui eu quero entrar. Roupas de profeta, roupas simples. Aí chega um cara, né? Cordão de ouro, anel de ouro. Aí diz, eu sou profeta, caçador de muleta. Eu vou fazer você andar. Não é mais Deus, não. É eu vou fazer você andar. João Batista comia o quê, meu irmão? Para ser profeta. Certo? Os vasos que estão lá em Atos dos Apóstolos, pegaram a cinta de Paulo, como é que elas estavam vestidas? Como é que Pedro se vestia? Um pescador. Simples. É simples. Aí chega alguém com anel de ouro, cheio da nota, Rolex, certo? Que é um dos relógios mais caros, carro de milhões, e diz, eu sou humilde, eu sou. Aí quando o irmão passa, ele sobe o vidro para não ver o irmão. Porque você ter coisa boa, irmão, pode ser, você pode, com suor seu. Seu suor, seu trabalho, você está ralando. Com pouco tempo você compra uma empresa. Às vezes você espera meses. Tem irmão que diz que para comprar o ovo da Páscoa daquele filho que ele pede, ele tapeia até depois da Páscoa e depois compra o ovo mais barato, que um ovo que está 50, ele chega a 10, 15, e ele pode comprar aí, não pode pagar 50. Isso é estratégia. Agora, humildade é admitir os limites. Aí chega alguém, eu não acredito. Alguém, olha, depois que morreu aí um jornalista aí, para não dizer o nome dele aqui, mas vocês sabem que morreu recentemente agora. E ele, vou dizer só a primeira letra, P. E esse P, depois que morre, apareceu um monte de profeta dizendo, foi porque tocou no ungido do Senhor. Eu fui sincero, eu botei numa postagem. É mais fácil, pela podridão da palavra desse jornalista, que às vezes ele fala palavra de baixo escalão, Deus tem levado logo, quem enjoou. Aí vem a pergunta, por que Deus não levou o restante? Deus não se agrada na morte do ímpio, certo? Mas enjoou dele, enjoou de outros. E desses outros aí, um dia a gente pergunta a Deus. Eu não tenho todas as respostas, mas as que eu tenho, eu sei. Eu sei que não foi porque tocou. Porque tem um bocado tocando em mim e tão vivo. E eu sou pastor. Eu me explico, só não estão passando bem. Não estão bem de vida, mas que estão vivos, estão. Porque Deus não se agrada na morte do ímpio. E vamos para frente. Olha só. Continuando aqui. Roupas simples. Essas são as duas oliveiras e os dois menorotes. Oliveira planta, que é de origem israelita. E menorote é a menorá, traduzido por candeeiro, castiçal. São elementos judaicos do texto. Então, são judeus, certo? Pronto, entendido isso? Que permanecem diante do Senhor da terra. Se permanecem, não estão na terra, certo? Permanecem diante do Senhor da terra. Está lá no versículo 4. Farão sinais miraculosos. 5, versículo 5, vamos lá? Versículo 5, ele diz assim, se alguém quiser causar-lhe dano, na boca sairá fogo, consumirá seus inimigos. Então, eles vão fazer sinais miraculosos. Sairá fogo, consumirá os inimigos. Eles têm autoridade para fechar o céu quando forem profetizar para que não chova. Quantos cultos a gente, às vezes, já, pastores, pregadores, organiza? Olha o tempo, olha tudo, olha na internet, marca um dia de sol e faz chuva.
E ninguém tem o poder de fechar. Essas testemunhas vão ter, certo? Pode acontecer, como já vi, teve experiência que os irmãos oraram unidos e Deus espalhou a chuva e só fez chover depois. Aconteceu já. Mas essas testemunhas, elas vão ter a autoridade dada pelo Eterno. E aí é onde vem. Tem também autoridade para transformar água em sangue, ferir a terra com todo tipo de pragas. Então vocês vão ver quantas vezes desejarem. Então vocês vejam que essas pessoas, esses profetas, eles não vão ser queridos na época. Vai dar comichão nos ouvidos. É tanto que eles matam eles e eles não são enterrados como sinal de humilhação. Quando uma pessoa não é enterrada, é sinal de humilhação. Isso é 3 dias, né? Vamos ver aqui. Quando tiverem terminado o seu testemunho, vem a morte física. Lá eu vou dar as passagens para você conferir a morte física. Hebreus 9, 27, 1 Coríntios 15, do 20 ao 23, e Apocalipse 11, 9. Vamos ver o 11, 9. Olha só. Diz assim: pessoas de todas as nações, tribos e línguas e povos verão seus corpos durante 3 dias e meio. Não bate 4, por quê? Porque você sabe que Lázaro, né? Imagine o fedor que estava. E Jesus queria mesmo isso. Então, Yeshua queria isso. E ele vai lá e analisa a situação e diz: eu só vou quando fizer 4. Pronto. E aí já estava insuportável. Tira a pedra. O quê? Está cheirando mal. Tira a pedra. Certo? E aí ele manda usar a fé e ele ora ao Pai e o Pai atende. E Lázaro sai. Então é assim. Só com essas testemunhas, 3,5. Não deu tempo de se decompor, cheirar mal. É tanto que as pessoas passavam. Então, mas mesmo assim, sinal de humilhação. Deixa aí. Não enterra. Você viu na Bíblia outra situação, Jezabel, certo? Então, Jezabel, ela foi morta, os cachorros comeram e disse: enterra ela, porque afinal ela é princesa. Quando chegou lá, não tinha mais nada, os cachorros estavam lambendo, né? Então, vamos lá, vão ter a morte física, né? A batalha entre o anticristo e as testemunhas, no 8, versículo 8. Triunfo temporário sobre os inimigos, do 9 ao 12. Judeus e gentios verão os corpos e não ajudarão. Esses judeus aqui são os ramos quebrados de Romanos 11. Pois estarão iludidos pelo anticristo. Abalos na terra, terremotos, no versículo 13. O milagre aqui tem o objetivo de causar temor e dar certo, certo? Então, esse temor, esses milagres todos, o milagre tem uma função. Chocar você, provocar fé, e aí você temer a Deus. Então, a partir daí, flui sabedoria, todas as coisas. O que o diabo quer hoje é tirar o temor dos crentes, para continuar pecando. Pecar, 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 e não fazer mais nada, para temer a Deus. Então, insista na sua fé. Não tem coisa melhor do que a sua salvação. Nem marido, nem filho, nem mãe, nada é mais importante que a sua salvação. Certo? Eu batalho pela minha, mas se não quer, não tem o que fazer, a não ser dizer: Deus tenha misericórdia, entrego nas tuas mãos. Batalho pela da minha esposa. Se não quiser também, não posso fazer nada. E aí vamos lá. O segundo ai, certo? Ai aqui é símbolo de dor. Já passou, em breve verá o terceiro. O 7º anjo tocou o seu chofar, que a palavra em hebraico para trombeta é chofar. Tocou. E houve fortes vozes do céu dizendo que o reino se tornará do Messias para sempre. Então, os 24 anciões. Vamos lá? Do 16 ao 18. Vamos entrar aqui.
Graças a Deus por usar o seu poder. As nações iram e é chegado o tempo da ira de Deus. 6:17. Vamos lá. Afirmações dos anciãos, né? A teoria dos anciões, do 16 ao 18, 24 anciões estavam sentados em seus tronos na presença de Deus, prostraram-se e tal. As teorias que existem, a que eu acho mais coerente, é porque, assim, o número 12, ele é muito presente na Bíblia, como o número das tribos e o número dos discípulos. Então, eu fico com a representação do Antigo Testamento. Se eu for botar os profetas, 12, teve mais de 12, né? E quando você coloca no início, as tribos, no início, se você for colocar com José, fica 12. Se você for colocar os dois filhos de José na representação de José, José, o nome sai em alguns textos e aparecem Manassés e Efraim. Aí fica 13. Mas as 12 tribos são 12. Porque José, quando é citado, já está a representação de Efraim e Manassés. Quando vai citar individualmente Manassés e Efraim, José, o nome dele sai só porque está representando já ali a linhagem de José. Então, o que acontece? José teve 2 e os 2 foram abençoados. Então, 12 tribos do Antigo Testamento, certo? Certo. Jesus escolheu quantos? 12. Judas saiu. Vagou. Pedro fez o quê? Colocou mais um. Pronto. Então, de Israel, tem 12. E Paulo? Paulo é dos gentios, certo? Então, vamos lá. Que mais podemos ver aqui? É chegado o tempo da ira de Deus, do 6:17. O tempo de julgar os mortos, os santos, 1 Coríntios 3, do 11 ao 15. O tempo de destruir aqueles que destroem a terra, Mateus 25, do 31 ao 46. 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10. São 12 tribos de Israel e 12 apóstolos, certo? A recompensa da igreja completa, os profetas, o teu povo Israel e daqueles que o temem, o nome dos gentios, ou seja, a igreja, no versículo 18. Você veja que ele fala da igreja completa, tá vendo? Aqui, ó. Os góis embravejaram, chegaram a tua ira, o tempo do juízo dos mortos, o tempo da recompensa dos teus servos, os profetas e o teu povo santo. Ele cita o Goim lá, gentios, e aqui diz o povo santo. O povo santo aqui é Israel, tá certo? Existe uma arca da aliança escondida em um lugar inacessível, segundo alguns judeus, certo? Há informações que chegaram a nós que o templo já está pronto, já tem ovelhas sendo alimentadas da espécie correta, louvado seja o nome do Senhor. Os dizimistas estão ajudando muito a construção do templo, já estavam ajudando e agora estão ajudando. E falta chegar lá na hora que o Eterno já determinou para a construção do templo. Vai ter guerra, certo? Israel vai querer construir porque já estava lá, a cidade sempre foi de Israel. Mas os árabes não vão deixar. Não. Por que os árabes construíram ali? Para não construir o templo judaico ali. Certo? É provocação. Né? Então, veja bem. Vamos lá. Está tudo pronto para a construção do terceiro templo escatológico. Mas no versículo 19, mostra a arca da aliança visível em todo o templo de Deus no céu. E agora? Em seguida, um grande juízo digno do poder da arca da aliança. Relâmpago, olha só,
que esse objeto é poderoso. Relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e grande quantidade de granizo. O que muitos irmãos se esquecem é que tudo que Moisés fez veio do modelo lá de cima. Então, a arca está lá? Com certeza. A matriz está lá. Não quer dizer que não tenha uma, confirmada pelo Eterno. Olha, como é que vai cumprir as profecias? Templo do Santo dos Santos, sem uma arca terrena aqui, não pode. Não pode, não tem como. Templo sem arca. Tem que ter a arca. Bota essa coisa na cabeça. Senão, o Corém, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele não poderá entrar. Ele tem que entrar. Certo? Vamos lá. Estou terminando. Vamos lá. Terremoto, granizo, veja que é uma calamidade, é uma época de realmente tribulação grande. A arca da aliança estava no céu. Não significa que não exista uma na terra, porque lembre-se que tudo que teve Israel na terra, a pia, o altar, a arca da aliança, é como eu disse, né? São modelos do que havia no céu. Então, a visão aqui é mostrando apenas a arca da aliança no céu, não significa dizer que nunca mais vai achar uma na terra. Certo? Então, vamos lá. Agora, para fechar, por que, pastor, o senhor acha que elas são as duas, são o Elias? Para terminar aqui, eu vou deixar aqui prontinho o porquê dos meus argumentos para achar que é Elias e Enoque. Então, a explicação do capítulo 11, eu terminei, tá certo? Agora eu vou falar sobre um complemento. Eu poderia fazer outro vídeo, mas eu vou deixar aqui para vocês os argumentos. Primeiro argumento, são 18, né? Aliás, são 18. Então, vamos lá. Primeiro argumento. São dois homens e não duas alianças. Olha, tem gente querendo alegorizar demais. Então, você veja que são dois homens mesmo, né? A linguagem é simbólica da oliveira, mas árvore na Bíblia simboliza pessoas. Então, não tem para onde correr. Quer ver um exemplo? Quando a Bíblia diz ali, pelo fruto se conhece a árvore. O que ele está dizendo? Pelas ações se conhece a pessoa. Entendeu? São dois homens, não duas alianças. Alguns dizem que são o Novo e o Antigo Testamento. Dizem que também é o Sol e a Lua. E como é que morre? Entendeu? São testemunhas de Cristo. Versículo 3. Versículo será dado Zacarias 4, certo? Poder vai ser dado. E pode ser dado, certo? Para eles. Então, como é que eu vou dar poder para o sol e a lua? Como é que eu vou dar poder para 2 testamentos? Como é que 2 testamentos vão morrer? Não existe isso aí. Serão profetas, tá certo? Serão profetas. Vão vendo aí. Profetas são 4, né? Simples, servir as vestes, né? Profetizarão nos últimos 42 meses, 3 anos e meio. Então não se vê a igreja por ter sido arrebatada. Aqui já é desde o capítulo 6 de Apocalipse, a grande tribulação. 6. Estarão vestidos de saco, significa pobreza e humildade. 7. São simbolizadas por 2 castiçais e 2 oliveiras, que estão diante de Deus. 8. Já estavam no céu, quando Zacarias profetizou cerca de 500 anos antes de Cristo. Zacarias 4, do 11 ao 14. Vocês vejam que no versículo, ele diz aqui, no capítulo 11, dos primeiros versículos, que eles estão diante do Senhor da terra, no versículo 4, certo? Então, vamos lá. 9. João as viu por volta de 96 depois de Cristo. Por isso, quem quer que sejam, são 2 homens
transladados para o céu, pelo menos 500 anos antes de Cristo, tá certo? Versículo 4, Apocalipse 11, 4, Zacarias 4, do 11 ao 14, Malaquias 4, 5 e 6. Isso exclui João Batista, pode descartar também, certo? O apóstolo João e qualquer outro homem que viveu depois de 500, depois de Cristo. Pode descartar. Tá vendo aí como são firmes as argumentativas? 10. Serão invencíveis. Eles serão invencíveis durante 3 anos e meio de seu ministério. Está lá no versículo 5 ao 7. Após isso, eles morrem. Né? Terão poder para destruir seus inimigos, do mesmo modo que seus inimigos tentam destruí-las. Interrompeu milagrosamente aqui, não sei porquê, deu a louca no Face, mas estou aqui somente para dizer a vocês, eu vou fazer o vídeo com essas argumentativas, né? Mas com essas daí já dá para vocês entenderem que são Elias e Enoque, né? Então, não foi eu aqui, mas a câmera fechou e encerrou 40 minutos. Mas lá no YouTube, esse vai estar junto, tá bom? Então, eu abençoo a vida de vocês. É fogo? É manto? É glória. Então, gente, não pode ser João Batista, não pode ser Moisés, certo? É Elias e Enoque, as duas testemunhas, os dois castiçais, tá aí, tá certo? A paz, Alex. A todos que deram curtidas, a todos que comentaram, eu vou deixar aqui o link também do canal lá na página Wallace e Lilian Vlog, certo? Vocês têm aí o acesso, está na minha linha do tempo sempre. A página é aberta, certo? Vocês podem digitar o Wallace Vlog, que já aparece no meu lá. E vocês vão ver vários links lá e vocês podem acessar. É nesse canal lá que eu tenho e que eu coloco lá. Então, vocês podem curtir, se inscrever e fazer isso daí. Vão entrar com comentários também de outras linhas de interpretação, tá bom? E vocês podem dar ideia, fale sobre isso, fale sobre aquilo e tal, e a gente vai falar sobre esse assunto, tá bom? Vocês dizem o assunto, eu estudo, que eu sou um garimpeiro de Jesus, né? Aí eu estudo e vou falar para vocês os prós e os contras sobre aquilo, né? Vou dar tipo um dossiê, né? Então vamos para frente. Esse daqui eu vou colar com outro, que eu tenho um programinha para fazer isso. E aí a gente vai fazer a edição e lá no YouTube vai estar completo, tá bom? Pai do Senhor, Deus abençoe a todos e compartilhem. Vocês vão compartilhar, vocês são os mensageiros de Jesus. Quem não sabe pregar, mas sabe orar. Quem não sabe orar, sabe clicar e assim a gente vai, né? A paz do Senhor a todos e glória a Deus.